Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, porque hoje estamos aqui para assistir e reagir ao primeiro teaser trailer do live action de Branca de Neve. Pois é, este live action que já está dando muito o que falar antes mesmo do seu lançamento, por algumas questões que eu espero trazer aqui já já. Antes eu quero assistir o trailer com vocês, porque a Disney estava até então segurando a 7 chaves tudo e qualquer informação sobre esse filme. Tivemos o evento da D23 no último final de semana, eles liberaram um monte de coisa, entre elas o teaser trailer mostrando detalhes ali de personagens, figurino, visuais e os anões também, que a galera tem reclamado bastante. Chega de falação, vamos assistir o trailer e aí eu comento alguns pontos legais com vocês, beleza? Vamos lá! A bicharada aí. Os anões. Pra quem vai trabalhar. Aprenda uma canção. Galzona. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Ah, transformação maneira. Vai cantar, minha filha? Tá. Tá. Clássica cena da maçã. Tá, foi curtinho, mas tem algumas coisas pra gente comentar sim. Vamos lá. Tem 3 coisas basicamente que eu acho legais de a gente falar a partir desse teaser, tá? A primeira é aquela velha discussão sobre se vale a pena ou não realmente fazer mais um live action de um clássico da Disney, tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa é o quão essa nova história vai se ater ao clássico. Isso também é uma outra questão. Só que um assunto, ou um não assunto, porque é uma das coisas que eu acho assim mais descabidas, cara, e eu não sei se é porque a gente vive muito dentro dessa bolha de internet e fica em rede social, participa de grupo e acompanha e produz conteúdo, tem certas coisas que são tão assim babacas, não tem outra palavra que eu possa usar, que eu fico pensando de onde que nasceram, que é a pseudo-polêmica, tá? Eu chamo de pseudo porque eu não sei se necessariamente é uma polêmica, a questão da aparência da Branca de Neve em relação à Rainha Má desse filme, né? Já que a Raquel Zellweger vai fazer a Branca de Neve e ninguém menos, né, que a Gal Gadot vai fazer a Rainha Má. E aí tem uma série de memes já circulando pela internet daquela coisa dela perguntando pro espelho, né? Existe alguém mais bonita do que eu? E aí corta, sai da Gal Gadot, que é lindíssima, e vai pra Raquel Zellweger, né? Ou então da galera dizendo que agora a Disney realmente, sei lá, a cultura woke caiu na Branca de Neve e deixou ela feia. Cara, é sério assim, eu fico pensando em que momento a gente perdeu a noção das coisas, porque a história da Branca de Neve é uma fábula, né? E o papel de uma fábula, né, seja através do formato de um conto de fadas, enfim, é de você passar uma mensagem, você passar um ensinamento através de um conto lúdico. Isso é uma fábula, certo? E sempre, assim, desde que eu era moleque, cara, eu tô com 40 anos. Desde que eu era moleque, a história da Branca de Neve sempre foi o quê? A história de uma menina cujo coração era tão puro que isso ultrapassava a beleza física dela. A beleza dela estava na pureza dela, na bondade dela, na luz, né, que ela projetava, ao ponto dos animais virem nela, de confiarem nela, ficarem junto de si, os anões que eram super desconfiados, confiarem nela também. Ou seja,
é uma contrapartida à Rainha Má, que sempre foi bonita, e nós já tivemos diversas adaptações e readaptações do conto da Branca de Neve, sejam baseadas no clássico da Disney ou não, onde a Rainha Má, né, sempre é mais bonita, com formas mais femininas do que a Branca de Neve. Mesmo na animação, a Branca de Neve tá lá, aquela menininha ali com aquele, né, penteadinho, engomadinho, uma carinhazinha de fuinha. Porque a beleza dela não vem da forma física. A Rainha Má não, ela tá sempre com os vestidos justos, marcando o corpo. Mas ela é feia porque ela é má. Porra, o nome da personagem é Rainha Má. Então quando ela pergunta pro espelho, o espelho, ela é a maior metáfora, sei lá, cara, da filosofia grega, aristotélica, não sei, sobre narcisismo, sobre vaidade. Gente, cara, isso sempre foi a parada assim mais clara e objetiva do mundo. Desde que a gente é moleque, a gente aprende isso. Aliás, a gente aprende um monte de coisas, né? Ou deveria ter aprendido um monte de coisas assistindo os contos de fada da Disney, ou os livrinhos de história que os nossos pais, nossos professores liam pra gente, né? Porque o Aladdin fala sobre o quê? Fala sobre você querer ter tudo e você querer passar uma visão de riqueza e de beleza e de ostentação que necessariamente não significa aquilo que você é de verdade, né? A Pequena Sereia é de você se desconectar de quem você realmente é para tentar agradar o outro e o quão de você mesmo você está disposto a se doar em relação a isso, né? E a Branca de Neve fala sobre isso, cara, que pessoas boas têm uma beleza interior que às vezes vale muito mais do que a beleza exterior de uma pessoa má. Em que momento a gente perdeu essa conexão com ensinamentos tão primordiais da nossa infância? De eu ver hoje uma galera velha da minha idade contestando isso, dizendo que, olha, mas é um absurdo você colocar uma Branca de Neve mais, entre aspas, fisicamente feia do que a Rainha Má. Não tem cabimento, a Branca de Neve precisa ter uma aparência menos sexualizada, menos feminina do que a Rainha Má, cara, porque faz parte da pura essência da porra da fábula. Em que momento a gente perdeu isso? Eu não sei, sabe? Eu me sinto idiota de estar até comentando esse tipo de coisa, porque é tão claro, é tão óbvio isso, que eu não sei em que momento a gente perdeu isso, cara. Mas enfim, sobre o filme em si, a necessidade de ter mais um live action, eu venho repensando isso, tá? Há alguns tempos atrás, eu comecei a entrar pro time da galera que achava já dispensável a Disney tentar readaptar tantas obras em live action, que ela estava enchendo o mercado em relação a esse tipo de coisa. Só que, debatendo com outras pessoas, discutindo, de repente pegando outras opiniões, eu comecei a entender que talvez a questão não seja necessariamente você esquecer os clássicos, mas você readaptar isso para uma nova geração. E você só faz esse tipo de coisa pensando numa empresa gigantesca como a Disney. Você só pode fazer isso não pensando apenas no ponto de vista criativo, tá? Mas você tem que pensar isso no ponto de vista como marca. As princesas da Disney são uma marca, talvez uma das maiores que ela tem, em questão de franquia. A franquia Princesas Disney é gigante, então se você relança, ou melhor, se você lança um remake de Branca de Neve, ou uma remasterização de Branca de Neve, mudando o visual dela, adaptando, você automaticamente está entrando em conflito com um produto cuja marca você já tem. Isso partindo do ponto de vista mercadológico. Então, como você dribla isso? Você apresenta uma nova versão daquela história que não vai conflitar com aquela marca que já existe. Então, eles estão fazendo isso através de quê? De live actions, né? Entendendo isso, hoje eu consigo aceitar um pouco mais de que a Disney talvez esteja mirando um novo público, até porque Branca de Neve tem trocentos anos, né? Foi, se eu não me engano, a animação da Disney que começou ganhando o Oscar, né? O Oscar de animação, se eu não me engano, tá, gente? A categoria de melhor animação do Oscar, inclusive, surgiu por causa de Branca de Neve.
Então chega uma hora que você precisa recontar isso e trazer isso para uma geração mais jovem, mais nova. E por isso há live actions, né? A única coisa que só está me incomodando um pouco aqui é a questão dos anões. Tem uma outra polêmica também em relação a isso, é de que por que não usar anões? Por que não usar pessoas com nanismo? E aí entrou isso numa discussão de que talvez a Disney não quisesse entrar numa coisa meio assim preconceituosa, né, com a questão de pessoas com a condição de nanismo, e aí outras defendem que não, que eles são anões, mas eles são criaturas mágicas, então eles precisam ter uma aparência mais lúdica. Eu fico pensando, por exemplo, nos anões do Hobbit, né, que não são anões de verdade, mas eles conseguiram transmutar ali, passar por uma situação que também são uma raça diferente. O que eu quero dizer é que, assim, eu entendo que eles quiseram dar um ar cartunesco para os anões, usando esses modelos aqui em CGI, mas tá esquisito, tá? Porque você tem todos os outros personagens humanoides em live action e os anões em CGI. Tá esquisito, tá? Na minha opinião, tá esquisito. Se fosse toda uma nova animação em CGI, com todo mundo naquela estética cartunesca, acho que faria sentido. Agora, se você traz para uma coisa de live action e mantém os anões com essa aparência, né, como se fosse um desenho, não sei, tá alguma coisa, né, pelo menos na minha cabeça, não tá ornando ali na minha percepção. Mas é isso, gente, é o que eu tinha basicamente para falar. Como eu disse, é um teaser curtinho, com certeza falaremos mais disso no futuro. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou do primeiro teaser do live action da Branca de Neve. Deixe nos comentários a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!